Em 1989, o coração da China foi palco de um dos eventos mais trágicos e significativos da história contemporânea. O Massacre da Praça da Paz Celestial, também conhecido como o Massacre de Tiananmen, marcou uma virada decisiva para o país e deixou cicatrizes profundas que ainda ressoam no cenário global. Na primavera de 1989, milhares de estudantes, intelectuais e trabalhadores chineses se reuniram na Praça da Paz Celestial, em Pequim, para exigir reformas políticas e econômicas. Inspirados pelos movimentos democráticos globais, os manifestantes clamavam por liberdade de expressão, fim da corrupção e maior participação popular no governo. Liderados por jovens idealistas, os protestos cresceram rapidamente, reunindo até 1 milhão de pessoas em um movimento que desafiava a autoridade do Partido Comunista Chinês. As reivindicações incluíam o fim do autoritarismo e a implementação de reformas democráticas, refletindo uma profunda insatisfação com a direção política do país. O governo chinês, liderado por Deng Xiaoping, respondeu com força brutal. Na noite de 3 de junho de 1989, tanques e tropas militares foram enviados para dispersar os manifestantes. O que se seguiu foi um banho de sangue. Estima-se que centenas, talvez milhares, de pessoas foram mortas em uma repressão violenta que chocou o mundo. As repercussões globais foram imediatas. Governos ao redor do mundo condenaram a ação do governo chinês, e sanções econômicas e políticas foram impostas. O massacre de Tiananmen isolou diplomaticamente a China por um período, mas também desencadeou uma série de mudanças internas e ajustes estratégicos no palco internacional. Geopoliticamente, o massacre reforçou a percepção do governo chinês como um regime autoritário disposto a usar a força para manter o controle. No entanto, o pragmatismo prevaleceu, e muitos países, particularmente os ocidentais, adotaram uma abordagem de engajamento econômico, acreditando que o crescimento econômico poderia eventualmente levar à liberalização política. O massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, também conhecido como o Massacre de Tiananmen, teve profundas consequências geopolíticas que influenciaram a dinâmica das relações internacionais nas décadas seguintes. Após o massacre, a China enfrentou uma onda de condenação internacional. Governos ao redor do mundo, especialmente dos países ocidentais, criticaram duramente o uso da força militar contra manifestantes pacíficos. Os Estados Unidos, a Comunidade Europeia, a atual União Europeia, e outros países impuseram sanções econômicas e suspenderam o comércio e os contatos militares com a China. Este isolamento inicial visava pressionar o governo chinês a reconsiderar suas políticas repressivas e iniciar reformas democráticas. Embora a resposta inicial tenha sido de isolamento, as considerações econômicas começaram a influenciar a postura dos países ocidentais. O potencial de mercado da China, aliado às reformas econômicas iniciadas por Deng Xiaoping, fez com que muitos governos ocidentais revisassem suas políticas de isolamento. A abordagem mudou para o engajamento construtivo, onde os países ocidentais acreditavam que a integração da China na economia global poderia levar a uma gradual liberalização política. Com o declínio das relações com o Ocidente, a China procurou fortalecer suas relações com a União Soviética e, posteriormente, com a Rússia pós-soviética. Esta aproximação foi benéfica para ambos os lados, e a China buscava apoio diplomático e militar, enquanto a União Soviética e a Rússia estava interessada em fortalecer laços econômicos e políticos em face de sua própria transição tumultuada. O massacre teve um impacto significativo nas relações da China com seus vizinhos asiáticos. Países como Japão e Coreia do Sul,
que tinham fortes laços econômicos com a China, encontrarão-se em uma posição delicada. Enquanto expressavam preocupação com a repressão, continuaram a buscar relações econômicas estáveis com Pequim. Por outro lado, o evento aumentou a desconfiança em Taiwan e em Hong Kong, reforçando as preocupações sobre a política um país, dois sistemas e a reunificação com a China continental. Internamente, o Partido Comunista Chinês utilizou o nacionalismo como uma ferramenta para consolidar seu controle após o massacre. O governo chinês promoveu uma narrativa de orgulho nacional e resiliência, tentando desviar a atenção das críticas internacionais. Esta estratégia ajudou a fortalecer o apoio interno ao governo e a neutralizar a oposição. O massacre reforçou a determinação do governo chinês em controlar rigidamente a informação e suprimir a dissidência. A China intensificou suas políticas de censura e vigilância, utilizando a tecnologia para monitorar e controlar a população. Este ambiente de controle rígido foi uma lição aprendida para prevenir futuras manifestações e manter a estabilidade interna, com implicações significativas para as relações internacionais em termos de direitos humanos e liberdade de expressão. Apesar das sanções iniciais, a China continuou suas reformas econômicas e se abriu ainda mais para o comércio e investimentos estrangeiros. O massacre, paradoxalmente, acelerou algumas das reformas de mercado, à medida que o governo buscava manter o crescimento econômico como um meio de legitimar seu regime. Isto resultou em um engajamento mais profundo com a economia global, tornando a China uma peça-chave no comércio internacional e nas cadeias de suprimentos. O massacre de Tiananmen teve um impacto duradouro na política global de direitos humanos. O evento catalisou a formação de coalizões internacionais de direitos humanos e influenciou a agenda de organizações não governamentais, ONGs, e governos em todo o mundo. O massacre é frequentemente citado em discussões sobre a repressão estatal e os direitos humanos, moldando as políticas de advocacia e o trabalho diplomático em várias nações. A longo prazo, o massacre de Tiananmen não impediu a ascensão da China como uma potência global. Apesar da repressão de 1989, a China emergiu como uma das economias mais poderosas do mundo e um ator central em questões globais, como mudanças climáticas, comércio internacional e segurança global. A dualidade de uma China economicamente liberalizada, mas politicamente repressiva, continua a ser uma característica definidora da ordem geopolítica contemporânea. Economicamente, o massacre não interrompeu o rápido crescimento da China. Sob a liderança de Deng Xiaoping, a China continuou suas reformas de mercado, atraindo investimentos estrangeiros e se transformando em uma potência econômica global. Paradoxalmente, a repressão de 1989 foi seguida por uma abertura econômica ainda maior, que consolidou a China como um dos principais atores econômicos do mundo. Politicamente, o Partido Comunista Chinês aprendeu a lição de Tiananmen e manter o controle sobre a narrativa e a ordem interna é crucial. O governo intensificou a censura e a vigilância, suprimindo qualquer dissidência e controlando rigidamente a informação. A memória do massacre é um tabu na China, lembrado apenas em segredo por aqueles que ousam desafiar o silêncio oficial. 35 anos após o massacre, a China é uma potência econômica e militar, mas a sombra de Tiananmen ainda paira sobre sua sociedade e política. A busca por estabilidade e controle continua a moldar as políticas internas e externas do país. O massacre da Praça da Paz Celestial é um lembrete sombrio das complexidades e contradições do desenvolvimento chinês. Enquanto a China avança, a luta entre progresso e repressão persiste, moldando o futuro de uma nação e suas relações com o mundo.